Hoje eu acordei com a notícia do falecimento, né, do Papa Francisco. E numa uma segunda-feira, né, depois da Páscoa, a gente acorda com uma notícia dessa. E, de certa forma, tem vários veículos de comunicação dizendo, é uma surpresa. Nem tanto, né, porque a gente já via que ele estava bastante debilitado. Mas a morte de uma pessoa tão importante e tão influente, né, como um papa, ainda mais um papa que, sabe, tão histórico, né, o primeiro papa latino-americano, não só latino-americano, mas o primeiro papa das Américas, né, um papa argentino, um, um papa que durante sua trajetória de vida, né, foi, né, construindo a sua biografia e, de certa forma, até o momento que ele se torna papa, né, ele ainda tem alguns pensamentos, né, muito, de certa forma, conservadores, né, da Igreja Católica. E depois que ele, né, assume, né, começa o papado, né, ele vai mudando, né, a forma como ele lida com alguns temas, né, como ele vai se tornando, né, mais humano. Ele diz na biografia dele que ele não ria muito, né, e aí ele passa a ser um papa que ri. Então, um papa sempre bem humorado, né. Eu não sou católico, mas o Papa Francisco, né, eu lembro de estar lá em Teresópolis, né, no Rio de Janeiro, deitado assim na no chão, sabe, no chão da sala, né, meus pais, né, assistindo na televisão e a minha irmã também, e eu vendo, né, uma notícia, né, escolheram um novo papa, né, e aí na televisão aparece aquela chaminé, né, que dá a notícia, né, que no conclave, né, onde eles vão escolher, vão fazer a votação, quando eles terminam a votação e escolheram, eles acionam, se eu não me engano, eles acionam lá uma chaminé, e aí todo mundo fica só na expectativa de descobrir, não, quem é, né? Quem é? E eu lembro muito claramente desse dia, né? Foi em 2013. Eu achava que era antes, mas foi em 2013 e no longo desses 12 anos eu passei sempre a minha vida, né, no cotidiano a gente vê notícia, o Papa Francisco falou isso aqui, o Papa Francisco ora por não sei quem, né, o Papa Francisco, né, nos escritos dele, né, no posicionamento da própria igreja, né, a igreja católica mudou muito nesses anos do papado dele e ela se tornou muito mais aberta, né, muito mais acolhedora, né, e de certa forma muito mais próxima da juventude, né, o que reflete muito essa característica latina, né, latina do Papa, né, né, o fato dele ser argentino, o fato do calor, né, que é muito característico aqui dos latinos, né, e, poxa, tem muita coisa assim que eu pego para mim, né, essa questão da humanidade. Eu acho que a gente precisa muito aprender, né, a rever os nossos erros, as nossas, sabe, as nossas concepções, né, de mundo, as nossas percepções de mundo, né, como que a gente vive, como que a gente pensa as coisas, né, se a gente às vezes não está equivocado, se a gente não está tendo comportamentos, né, de certa forma desumanos, né. Eu sei que quando você pensa num comportamento desumano parece ser algo muito grave, né, algo, né, mas às vezes o fato da gente, né, ignorar a presença do próximo, ou a gente não ter esse olhar humano com o outro, se importar, às vezes a gente faz algum comentário, né, que sai da gente e aquilo pode machucar muito o outro. E eu já estava pensando nisso esses dias e, e com a notícia do falecimento do Papa, só me deu, né, mais algum gás para poder falar sobre essas coisas, né?
Eu também vi que ele é um papa que pedia muito desculpas, né? É um papa que ele o tempo todo se desculpa. Tem uma imagem que rodou muito, provavelmente vocês devem ter visto, né? Dele tá andando, falando com as pessoas, né? E aí na hora que ele se vira, tem uma mulher que segura a mão dele. E aí ele dá um puxão nele, ele vai para e aí ele dá uns tapas nela, assim, ele fica com uma cara de bravo, assim, ele fica bem chateado. E aí no outro dia, né, não sei se é na missa, ele aparece lá é uma janelinha, né, que ele fazia os pronunciamentos, lia as cartas, e aí ele relata, né, que ele se sentiu muito mal, né, ele pede desculpas, né, e aí ele começa a falar sobre a paciência, sobre o amor, de certa forma, a Igreja Católica, ela não gostava desse posicionamento dele de sempre estar pedindo desculpas, né? De sempre estar reconhecendo o erro, né? Porque a visão que a gente tem, né, de uma figura religiosa, de uma figura impecável, né? Uma figura que não comete erros, uma figura que sempre vai estar certa, né? Só que isso não é humano, né? E o Papa, né, apesar dele de ter toda aquela coisa, né, mística de certa forma em volta, de ter essa questão, né, de fé, né, de ser se eu não me engano, né, como eles falavam, né, não, era um representante de Deus na Terra. Como que essa pessoa comete erros, né? Então, fica um recado muito claro, a gente sempre vai estar cometendo erros, sempre vai estar tendo deslizes, né? Às vezes em coisas que são muito caras pra gente, muito importantes pra gente, e, e a gente tem que sempre saber reconhecer o erro, né? Reconhecer quando a gente pisa na bola, quando a gente, sabe, escorrega e saber chegar no outro e falar, ô, perdão, eu fui mal, eu falhei aqui com você, sabe? Você realmente abriu o seu coração e sabe se consertar com o outro, né? Enfim, tem muita gente que eu também tenho que me consertar, né? Pela minha trajetória de vida sabe, hoje eu fiquei, né, pensando, né, sobre essas coisas, né? E, enfim, acho que era isso que eu queria falar hoje, né? Eu gosto, nossa, eu gostava muito do Papa Francisco, de verdade, assim, o fato dele também ter aquela coisa com o futebol, o fato dele, da história dele, ele gostar de andar de metrô, né, andar pelos bairros pobres lá de Buenos Aires, sabe, sempre me fascinava muito, né? Uma coisa simples, porque é isso, né? Ele foi um papa simples, né? Os outros, assim, eu sempre tinha aquela questão, né, de pomposidade, de luxo, né? E até a forma como ele vai ser enterrado, a forma como se vai descer as coisas, ele pediu para ser de uma forma muito simples, né? Então, enfim, até no dia da morte dele, né? Até no momento, né, do funeral dele, na despedida, ele tá ali dando o exemplo, né? E fica de exemplo para a gente, né? A humanidade, né? A humildade, né? A capacidade de compaixão, de empatia pelo próximo. E é isso que a gente tem que levar no nosso coração sempre. Fica hoje uma mensagem mais reflexiva sobre, né, o Papa, né, e eu. Essa é a minha história com o Papa Francisco, né, desses 12 anos de papado. Enfim, é isso, pessoal. A gente se vê na próxima. Eu nem tinha planejado um vídeo sobre isso hoje, né? Tinha 3 coisas que eu queria, que eu tá numa listinha para falar, mas hoje eu não poderia perder a oportunidade de falar sobre. Até mais, gente!